Ei, pessoal, de volta, glória a Deus, em nome poderoso do Senhor venha sobre nós nessa hora. Que batalha é essa? Mas o Senhor é bom. Não vamos desanimar, não, porque com certeza Deus tem algo maravilhoso para mim e para você nessa tarde. Eu não tenho dúvida, o Senhor com certeza tem muito para alcançar o meu coração e o seu coração. Então, que nós possamos estar realmente orando. Nós estamos realmente em um campo de batalha. E o tema já fala tudo, né? Dizer sim à vida e dizer não ao suicídio. Então, se tem alguém que realmente não quer que eu e você ouça isso, esse alguém é o nosso adversário. Porque eu nunca vi uma batalha tão grande como eu estou vendo hoje. Nesse sentido. Mas agora, vamos lá, pastor Alexandre já está aqui. Deus é bom, né? Temos que interceder. É uma batalha mesmo. Mas o Senhor, ele tem que cuidar de nós o tempo todo. E o nome que é glorificado. Ei, pastor Paz! Paz, aconteceu novamente. Só se eu mudar de celular, eu vou Pode sair. ser, mas o senhor, certo, mas o senhor tá me vendo, né? Não estou te vendo, não. Eu vou sair, um Certo, momentinho, tá bom? Eu vou tá ótimo. sair e eu Entre em outro. vou entrar em outro celular para ver se é o celular, tá bom? Tá bom, ok, Fica aí, um combinado. momentinho. Tá, ei, vamos lá. Você consegue me ver direitinho aí? Bispo Milton, o senhor consegue me ver? Porque, gente, a batalha tá muito grande mesmo, viu? Mas o senhor é bom e ele tem que cuidar de nós, né? O senhor, ele é muito bom e tem que cuidar de nós mesmos. Clama a mim, respondesteis. E anunciaste as coisas grandes e ocultas que não sabem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Queremos colocar diante do Senhor as vidas, Senhor, que precisam ouvir essa live. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir essa live. Pai, é um tema, Deus, que existe uma necessidade urgente para a nação, para o mundo. E nós entendemos que se tem alguém que não quer que nós vamos receber essa palavra, esse alguém é adversário. Então, lança por terra todo empecilho, todo embaraço e alcança os nossos corações. Deus, vem como poderosa, vem com mão poderosa, Deus, neste dia. Nós clamamos que o Senhor venha com mão poderosa sobre nós mesmos, Senhor. Traz as pessoas que precisam ouvir. Lança por terra mesmo, Senhor, tudo que não tem te louvado, não tem te agradado. Nós clamamos que a mão do Senhor venha nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos estar clamando ao Senhor. Dani, tá escuro mesmo. Gente, hoje o negócio tá certo. Não tem nada, não. Eu não sou branca mesmo, é por isso. Então deve ser por isso. Vamos lá, é batalha mesmo. Hoje a conexão aqui tá uma beleza. Que só a graça do Senhor Jesus, mas o Senhor é bom, né? Em tudo dá graça, porque essa é boa e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas se pelo menos nós conseguimos receber a palavra, isso já é um bom resultado, né? Porque o crer vem pelo ouvir, não é nem pelo ver. O crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se vocês não conseguirem ver, não tem problema não. Ouvindo já resulta muito, já vai ajudar, porque é o que a Bíblia diz. O crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se a gente não conseguir aparecer a nossa imagem, não tem problema. Ei, pastor, graça e paz. Agora eu estou vendo o senhor. O senhor pode estar nem estar me vendo, mas eu te vejo. Tudo bem. Eu não estou te vendo, mas vamos seguir. Vamos sim, se está vendo o senhor, para mim está ótimo. O importante é que veja quem está trazendo a palavra revelada. Então Tá vamos lá. certo. Hum. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre o porquê desse setembro amarelo, né? O porquê disso, quem criou, como surgiu esse negócio de setembro amarelo. Oh, boa pergunta, tá bom? Eu quero saudar primeiramente a você, aos seus amigos do Facebook, aos meus amigos também do Facebook que estão nos acompanhando agora e depois, posteriormente, estarão nos acompanhando. Vou também postar essa live também no YouTube, no canal do YouTube da PIB de Macaúbas, para que posteriormente as pessoas sejam abençoadas, tá bom? Amém. Viu? Então, é o seguinte, o Setembro Amarelo, ele surgiu essa ideia, né, dessa campanha de Setembro Amarelo, surgiu no Brasil em 2015. Então, foi criada por três órgãos, né? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, eles criaram
esse mês como Setembro Amarelo para fazer um trabalho de conscientização, de prevenção ao suicídio, tá certo? Então, este é a razão do Setembro Amarelo. Setembro, por que setembro? Porque desde 2003, no dia 10 de setembro, desde 2003, a data 10 de setembro, ela é destinada ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, setembro, por causa desse mês, que desde 2003 já é usado como um mês de prevenção do suicídio, 10 de setembro, tá certo? Aí você pergunta, e amarelo, né? Aí eu fiz uma pesquisa que amarelo é o seguinte, aconteceu um fato muito triste em 1994, Patrícia. Aconteceu um Sim. fato de um jovem, um adolescente lá dos Estados Unidos, o nome dele é Mike M, né? Ele tinha apenas Ok. 17 anos e ele cometeu suicídio com 17 anos, né? E em 94 isso. Sim. Esse suicídio que ele cometeu foi dentro de um carro que ele tinha, um carro, e a cor do carro era amarela, entendeu? Nossa, Deus, Então interessante. um jovem americano, 17 anos, tirou a própria vida em seu Mustang 68 amarelo. Mustang a marca do carro, o tipo do carro. E Uhum. ele se suicidou dentro do próprio carro. E esse carro, ele era de cor amarela. E a família e os amigos, distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas, né? Ok. Para apoiar outras pessoas, né? Que não fizessem o mesmo feito, né? Mesma coisa. Aí seus amigos Sim. e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. Então, Meu aí Deus. está a explicação, né? Setembro Amarelo. Setembro, porque desde 2003, no dia 10 de setembro, é um dia de prevenção do suicídio, um dia mundial. E amarelo por causa dessa fatalidade com esse jovem de 17 anos. Ok. Então, mas a gente fala tanto suicídio. Suicídio, o que quer dizer isso mesmo? Tem gente que tem dúvida sobre o que é o suicídio em si. É, a, a, a palavra suicídio, é bom a gente saber, né? Ela tem uma origem assim latina, né? Do latim. Uhum. E suicidium, sui de si próprio, né? E assim, sui de si próprio e cadere, né? De um é matar. Então é matar a si próprio. Suicídio é a pessoa matar a si mesmo, cometer um ato de tirar a vida de si mesmo, tirar a própria vida. Isso é suicídio. Infelizmente é uma prática não única da nossa época, né? Durante toda a história humana, sempre houve a prática do suicídio. Infelizmente, não sei se hoje, por causa da rapidez, da velocidade das informações, mas nós temos a impressão que nos nossos dias o suicídio está em uma escala muito maior do que antes. Ou essa informação ela procede, ou é por causa das informações, né? Porque antigamente a gente não tinha tantas informações sobre suicídio como temos hoje. Eu lembro que na minha cidade, lá no sul da Bahia, de Ubatã, até hoje, quando eu morei lá, até 17 anos, e eu lembro apenas de um caso de suicídio, de uma jovem senhora que suicidou-se. Eu só lembro de um caso que eu acompanhei enquanto morava em Ubatã, até hoje, né? Então, é muito raro, mas hoje as informações, elas são rápidas e a gente sabe muitos casos. Eu percebi também que essa questão, quando chegou essa quarentena em si, parece que o índice de suicídio aumentou. Não sei se o senhor conseguiu perceber, detectar isso também. É Aí no porque Brasil. é porque isso já era previsto, né? Quando surgiu a pandemia e quando começou a aparecer a necessidade, a surgir também a necessidade desse distanciamento social, desse isolamento social,
infelizmente, já havia sido previsto que isso ocorreria, né? E aconteceu, né? Por quê? Porque alguns fatores contribuiriam muito para esse fato, né? Como o próprio isolamento social. O isolamento social, ele contribui para as pessoas que têm um pensamento suicida, contribui, porque geralmente as pessoas não estão bem no seu estado emocional, no seu estado psíquico. Então, quando ela se vê sozinha, sem poder ter contato com pessoas próximas, o isolamento social, a própria notícia, o noticiário, né? Houve no início muita informação, como há hoje, mas houve muito consumo. A gente ficou todo mundo dentro de casa, sem fazer nada, sem sair, com medo, sem saber o que ia acontecer, e se alimentando de muitas informações, né? E aquilo assustou pessoas. Então, eu acompanhei alguns casos de pessoas que surtaram. Pessoas aqui em Macaúbas tiveram surto psicótico por conta desse isolamento social, por conta dessa onda de informações sobre o Covid, né? Eram informações que traziam medo às pessoas, e algumas até por questões financeiras também, porque comércios se fecharam, então as pessoas ficaram naquela incerteza de como iriam sobreviver. Eu vi pessoas comprando, fazendo estoque de alimento, porque no começo, no mês de março aqui, estava todo mundo sem saber como seria, tá? Então isso serviu de um estímulo àquelas pessoas que estavam já com um comportamento, um pensamento suicida, de dar cabo à própria vida. Não é à toa que, se você fizer uma pesquisa aí nas redes sociais, existem muitas lives falando sobre depressão, ansiedade, né? Esses temas que são temas que estão relacionados ao suicídio. Sim, verdade. Pastor, muito bom. E quais são os sinais que antecedem ao suicídio? Para que nós possamos detectar isso de uma pessoa. Eu enumerei aqui, Patrícia, alguns sinais, né? Claro que poderão existir outros sinais que a gente não venha a estar mencionando, né? Mas um sinal assim básico é quando a pessoa começa a falar em morte. Ela começa a expressar intenções suicidas, entendeu? Ela começa a verbalizar uma intenção suicida. Aí tem algumas frases, né? Eu vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, entendeu? Eu queria poder dormir, nunca mais acordar. Ok. É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar, eu vou me matar, a minha vida não vale nada, algumas coisas assim. Então, a maioria dos casos de suicídios, as pessoas sinalizam que vão se suicidar. Existem suicídios que são abruptos, né? Por exemplo, pessoas que têm um ataque de ira, de raiva, uma pessoa que brigou com a esposa, brigou com o esposo, se separou, foi traída. Então, existem pessoas que, no ataque de raiva, de ira, elas abruptamente se matam. Mas, em muitos outros casos, principalmente quando são casos de transtornos mentais ou depressão, nessa área, as pessoas elas não se matam da noite para o dia, né? Elas vão sinalizando, elas vão dando sinais de que elas estão construindo, fortalecendo esse desejo no seu coração. Então aqui, falta de esperança, pessoas que estão andando muito triste, né? Sofreu alguma decepção amorosa, algum prejuízo financeiro, pessoas que falem na empresa, perde tudo. Outros sinais, né?
pessoas que perderam alguém muito querido e não soube conviver com aquela situação. Nem todos sabem lidar com o luto de uma forma natural, né? Porque o luto tem aquela fase de tristeza e tem aquela fase de reação. Eu acredito que uma pessoa saudável, ela reage ao luto positivamente. Assim, é uma experiência minha, né? Eu observando. Com um ano, a pessoa está muito bem resolvida em relação ao luto. Mas se Ok. passou 2 anos, 3 anos, passa muito tempo e a pessoa está sempre aquele mesmo ambiente emocional, né? De saudade, tristeza, isso é um sinal de que algo não está legal, tá? Então, palavras de intenções suicidas, o isolamento, a pessoa começa a se isolar, ela começa a não querer mais se interagir com a família, fica muito dentro do quarto, só deitada, não quer dormir, não toma banho, não corta o cabelo, não faz a barba. Então, são sinais, ver pessoas assim com esse comportamento, não quer dizer que elas irão se suicidar, mas são sinais Sim. que deve deixar as pessoas próximas em estado de alerta, entendeu? Assim, pessoas Sim. com irritabilidade, pessimismo, ela está tendo um olhar muito desanimador da vida, que ninguém gosta dela, né? Que ninguém me ama, ninguém me quer. Então, é interessante outra coisa assim, que pessoas que têm intenção de suicidar, elas começam também a colocar em ordem os compromissos financeiros, viu? Hum. Alguns casos, pessoas que pensaram em suicidar-se e outros que se suicidaram, não são em todos os casos, mas em alguns casos elas começaram a pagar as contas, elas começaram a se despedir das pessoas, de forma bem sutil. Só que as Sim. pessoas nem sempre perceberam. Então ela começa a pôr em ordem as suas coisas para partir, porque ela não quer prejudicar ninguém, né? Ela só quer Ok. resolver uma dor que está no seu coração e na mente dela ela entende que essa dor será solucionada tirando a própria vida. Né? Arrumar a casa, ficar... Porque a pessoa que ela vai sinalizando que está se despedindo. Ela vai se despedindo de uma forma bem sutil. Não em todos Entendo. os casos, mas alguns casos já foram detectados, né? É, ela, ela, ela começa a ficar assim, com mudança de alimentação. Ela também não fica sem querer comer também. Ela muda os hábitos alimentares, não consegue dormir, tá certo? São alguns sinais, né? Mas essa falta de esperança, esse desânimo, essa tristeza profunda, o olhar dela anda muito triste, a linguagem corporal, né? Os ombros caídos, sem força, desanimada, sempre fraca, sempre cansada, chorosa. São alguns sinais que não quer dizer que vai se concretizar o suicídio, mas são coisas que devem serem percebidas, tá? Muito interessante. Não sei se você já leu o livro Felicidade Roubada, de Augusto Cury, é muito bom. Ele também trabalha exatamente sobre isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas o senhor praticamente já respondeu ela. É o que pode levar a pessoa ao suicídio? Quando o senhor trouxe o sinal, o senhor foi trazendo Certo. mais ou menos, né? O que pode levar ela a isso. Agora, uma coisa que baseado nisso aqui também, eu tenho observado esses tempos, eu sei que o coronavírus mexeu muito com todo mundo, né? O mundo todo foi assim, impactado com o coronavírus. Todo mundo foi impactado com ele. Mas eu fico avaliando, pastor, que, na verdade, já tem um sentimento, vamos dizer assim, a rejeição. Quando a pessoa se sente rejeitada, isso pode levar ela ao suicídio? Como é que funcionaria isso aí? Pode sim.
É porque o que pode levar a pessoa ao suicídio, né? A própria depressão, né? A Aham, depressão, a baixa autoestima, a pessoa se sim. sente rejeitada, ou ela sofreu uma rejeição muito grande na sua vida por um familiar, por um amigo, por um profissional, um colega. Então, esse sentimento de rejeição, essa baixa autoestima, elas Uhum, podem serem agentes que motivam o, o ato suicida, né? Mas os mais clássicos, as questões mais comuns que levam ao suicídio, elas são bem conhecidas. A depressão, né? Que é essa uhum, mudança de humor, né? Repentina, a pessoa está lá embaixo, com uma tristeza profunda, ela perde interesse pela vida, ausência de ânimo, oscilação no humor, transtorno bipolar, né? Interessante que o transtorno bipolar, ele tem uma tendência entre episódio de depressão e de euforia, né? Aquela pessoa que uma semana ela está bem para baixo, bem para baixo. Na outra semana ela está super eufórica, né? É o transtorno sim. bipolar também. Ok. Morte de uma pessoa querida, isso mexe muito. Tem Aham. casos assim, interessante, tem pessoas que quando morre alguém, ela nem se suicida, mas ela morre mesmo. Existem É casais verdade. idosos, né? Que um dos cônjuges morre e o outro entra numa profunda tristeza, que ele nem provoca suicídio, mas ele entra num estado de, de desinteresse pela vida, de falta de perspectiva tão grande, que ele acaba morrendo também, né? Sim. O suicídio é a pessoa está dizendo o seguinte, ó, eu perdi a motivação de viver, não porque ela não queira viver. Todo ser Sim. humano quer viver, né? Mas a pessoa que pensa no suicídio ou que comete suicídio, ela, ela entra nesse caminho suicida ou porque ela está sentindo uma dor profunda que ela Sim. não tem mais esperança é, é, de resolver. Ela tá, na verdade, ela quer matar a dor que está nela, né? Ela perdeu a esperança também, ela perdeu a esperança na vida, perdeu a perspectiva. Alguns se suicidam até por vergonha. Pessoas Uhum. que cometem um grande erro na vida e elas, Uhum. quando elas têm noção da gravidade do que ela fez, elas, ao imaginar o que elas têm que enfrentar diante Entendo. daquele erro, elas pensam que não terão a estrutura, então elas se matam. Então, são vários fatores, né, que levam a pessoa Sim. a provocar o suicídio. Trauma emocional, pessoas que foram abusadas, né, Uhum. abusadas. Até pessoas que têm... Eu conheço história de crianças, né, que tentaram suicídio, né, porque nasceram Sim. sem um membro do corpo. Tem uma história muito interessante de um rapaz que ele nasceu sem as mãos, sem as pernas, sem os braços, né? Só nasceu com a cabeça e o tronco, né? A Uhum. cabeça e o tronco. E ele, no testemunho dele, falou que ele, com 8 anos, ele tentou, não sei se ele tentou ou pensou no suicídio, né? Porque ele não admitia ter nascido daquela maneira. Então, é muito triste, né? Porque quando a pessoa Verdade. perde vontade de viver, é como se ela perdesse o combustível, né? O Uhum. combustível que a impulsionava acabou. Então, ela não tem mais vontade. Entendo. É muito triste. Desemprego. Tem pessoas que quando passam por desemprego, problemas financeiros, falência, pessoas que, diante de problema financeiro, entram em crise. Pessoas, quando são Uhum. acometidas de alguma doença, recebe a notícia de que tem uma doença grave. Tem pessoas que se Sim. suicidam diante de uma notícia de uma doença grave, entendeu? Uhum. É, Sim. é, assim, interessante que outros até não aceitar a velhice. Olha só. Tem pessoas que
quando ela envelhece, interessante que a velhice, ela é muito difícil, porque a velhice tem alguns fatores que pesam muito na velhice. Por isso que é bom a gente estar Bom muito você me atento. falar sobre isso. É bom você me falar sobre isso, eu já começo a me preparar, porque a minha está chegando. Não, você está nova ainda, não se preocupe não. Mas a velhice é o seguinte, não é velhice, é a terceira idade, né? Você é indelicado com as pessoas da terceira idade. A terceira idade, ela é marcada por uma série de situações que motiva a pessoa a se abater. Por exemplo, na terceira idade, você começa a perceber, você vai começar a perder muita gente. Porque aqueles seus parentes, aqueles seus amigos, os seus queridos, seus vizinhos, aquelas pessoas que não morreram quando você era jovem, elas começam a morrer de forma muito constante É verdade. na terceira idade. Aí a pessoa fala, puxa, agora está morrendo todo mundo. Não é que está morrendo todo mundo, é porque as pessoas estão chegando na idade onde a morte é natural. Entendeu? Sim. Então, aí a pessoa ela começa a perde um filho, ela perde um amigo, ela perde um vizinho, ela perde uma neta, vai perder muita gente, vai perdendo muita gente na vida, e isso vai minando as emoções dessa pessoa. Vai minando. Então, Entendo. imagine, todas as pessoas que você conhece, muita gente que você conhece, que você ama, todo mundo morrendo, Sim. e você ali. Não é fácil. Outro fator é a solidão, né? Porque geralmente a pessoa na terceira idade, a maioria dos filhos vão embora, deixa sozinha, fica sozinha. Às vezes não tem um companheiro, não tem uma esposa, um esposo. Os parentes são distantes, a pessoa fica muito sozinha, né? E interessante que muitos jovens, não gastam tempo conversando com idosos. Idosos é uma classe, assim, para muitos invisível, né? Então, ninguém tem tempo. Então, os filhos não têm tempo, os idosos, os netos, as netas, está todo mundo na sua vida. E, às vezes, são esses fatores que vão minando o coração da pessoa, né? É verdade. Além dos problemas na saúde. Imagine os problemas na saúde. Sim, verdade. Isso vai abatendo a pessoa de uma forma tão profunda que ela começa a cogitar a ideia de se matar. E um quarto assunto interessante é que alguns idosos, eles são doentes, eles têm dificuldade de locomoção, às vezes andam de cadeira de rodas, às vezes passa muito tempo indo ao hospital, exames caros, cirurgias caras. E eles começam a construir no coração deles um sentimento de que eles estão sendo um peso para a família. Sim. Entendeu? Então, alguns pensam em se matar. Não são todos, né? Mas algumas pessoas têm uma estrutura mais fragilizada, já tem uma predisposição histórica ali, né? Na sua vida, e essas coisas vão fortalecendo no coração dessas pessoas, esse pensamento. E alguns até cometem. Isso mesmo. Tá bom? Lá aí na Bahia mesmo, nós tivemos um caso de um senhor que ele faleceu e quando já estava para o sepultamento dele, a esposa passou mal. Eles eram muito apegados, eles viviam muito tempo juntos. Aí ela passou mal. Quando levaram para o hospital, já estava morta. Aí tiveram que aguardar o corpo dela chegar para enterrar os dois juntos. Agora pense para os filhos, para a família, a dor que foi. Perdeu o pai e a mãe praticamente no mesmo dia. Tiveram que enterrar os dois no mesmo dia. É difícil. Olha, nós temos aqui algumas pessoas nos acompanhando aqui. Minha irmã Adriana, Sim. Heloísa, minha ovelha aqui de Macaúbas. Tem Nara Jequiti, é uma amiga lá de Ubatã. Eu quero até aproveitar, parabenizar a mamãe de Nara. É Dona Ilza. Dona Ilza, Ana Ilza. Me escreve aí, Nara, por favor, o nome da sua mãe para eu mencionar aqui. Ela está fazendo aniversário. E Nara tem sido uma filhona, igual a Adriana aí, que cuida da minha mãe. Então é importante a gente estar atento. Eu ligo para minha mãe todos os dias. Eu ligo para minha mãe todos os dias. Todos os dias.
para que ela não se sinta só, né? Para que ela não se sinta Isso. abandonada, tal. Expresso o meu amor, brinco. E a Adriana também tem feito isso muito, muito atenta. Então é importante, né? Então são esses fatores assim que realmente podem desencadear na pessoa um pensamento suicida, né? Nara, escreva aí o nome da sua mãe para eu falar aqui. Está aniversariando hoje. Dona Ilza. Ilza Maria. Ela está completando hoje 85 anos. Então, Que bênção! então, parabéns a Dona Ilza, a mãe de Nara. Tem filhos maravilhosos e eu quero Glória. felicitar, né? Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, ela tem um dom, desde jovem, de cuidar de idosos. Então, eu gosto muito de idosos. Eu gosto muito dos idosos e aprendi com minha mãe e também porque eu não tive a presença dos meus avós. Eu cresci tomando os avós dos outros emprestados, né? As avós e os avós. Então, é importante te dar atenção aos idosos nessa fase, tá bom? Amém. Outra coisa, pastor, última pergunta. repara, faltou aqui. Término de relacionamento, pessoas que se decepção amorosa, namorados, né? Noivos, tal. Pessoas que não aceitam a questão sexual, pessoas que têm conflito na questão sexual, entendeu? Ou sobre homossexualismo, lesbianismo, pessoas que têm essas questões, esses conflitos, onde não são aceitos pelos pais, pelas igrejas e tal, são fatores também que podem levar a pessoa a pensar em suicidar, entendeu? Não aceitação de orientação sexual, identidade, gênero e tal. E também as drogas. As drogas, elas também são fatores que motivam, né, o suicídio. Desculpe ter interrompido você, eu quis falar isso. Não, pode ficar à vontade, foi bom. Esse item. Pode continuar. Sim. Agora, como podemos ajudar uma pessoa com tendência ao suicídio? Olha, na minha vida, graças a Deus, eu já fui instrumento de Deus para socorrer muita gente assim à beira do suicídio. Até aqui, todas as pessoas que estavam querendo se suicidar não continuaram com o desejo, né? Desistiram da ideia. Então, algumas vezes eu já ajudei uma pessoa a desistir do suicídio sem querer, né? Estou contando essa história para responder a sua pergunta. Por exemplo, a primeira pessoa que eu ajudei a não se suicidar foi um desconhecido no ônibus lá em Salvador. Olha. Foi num domingo à tarde, eu peguei um coletivo para ir para um bairro muito distante, lá o bairro do Bonfim, em Salvador. E o ônibus estava vazio, com poucas pessoas, né? Vazio, com quantidade bem pouca de pessoas. E eu tinha o hábito de, ao entrar no ônibus, pedir a Deus para Deus me mostrar alguém que eu pudesse trazer uma palavra. Sim. Quando eu entrei naquele ônibus, tinha poucas pessoas sentadas. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual dessas pessoas o Senhor gostaria que eu trouxesse uma palavra nessa tarde? Aí, o Senhor me fez ver um jovem. Não era muito jovem, um homem assim de uns 38 anos para 40 anos. Ele estava muito com o olhar fixo para a janela do ônibus, olhando para o nada, né? Aí eu sentei perto dele, me apresentei, ele foi muito educado comigo. E eu perguntei se ele aceitaria se eu falasse da palavra de Deus para ele. Ele falou que aceitava. E ele começou a me ouvir. Só que eu não tinha ideia do que estava ali acontecendo. Ele começou a me ouvir e naquela ministração da palavra eu comecei a falar de suicídio. Fala sobre esperança, que as pessoas perdem esperança na vida e tal. E pensa se matar, destruir a vida, mas Jesus é a nossa esperança. Eu comecei a construir essa palavra para ele.
E depois que eu falei, ele falou, agora eu posso falar? Ele falou com um semblante bem ríspido, né? Ele pode. Eu até imaginava que ele iria falar mal de igreja, de crente, pastor. Uhum. Eu até me preparei ali que ele ia ser muito deselegante. Ele estava com o rosto bem sisudo, olhando para mim. Posso falar agora? Pode. Ele falou, olha, eu estava aqui, sentado nesse ônibus, planejando, ao chegar em casa, de que maneira eu iria me suicidar. Meu Deus. Mas esta palavra que você está me trazendo agora me mostrou que eu não posso fazer isso, não. Me Glória a agradeceu. Deus. E eu não vou fazer isso. Né? Então, a maioria das pessoas, posso dizer, não vou dizer todas, porque toda regra tem exceção. Mas a maioria das pessoas, elas não querem se suicidar. Elas não querem. Uhum. Elas não querem. Mas elas acreditam que seria a única solução disponível. Você entendeu? Então, Uhum. aquele rapaz, ele estava acreditando que a única solução para a vida dele, os problemas dele, era se matar. Ele falou para mim que ele estava em dúvida se seria por enforcamento ou outro método. Ele estava procurando um método que ele julgasse melhor para suicídio. Mas diante daquela conversa, ele desistiu. Por que desistiu? Porque no fundo ele não queria. Né? Sim. Foram vários. Uhum. Já recebi telefonemas, pessoas ligando para mim. Então, essa área, quando você me convidou para falar sobre suicídio, é uma área assim que nesses anos de ministério eu já tive bastante contato com pessoas, né? A região que eu moro, por exemplo, é uma região que tem um índice de suicídio muito alto. Interessante que parece Sim. que existem regiões com um índice maior de suicídio do que outros. Alguns fatores poderiam ser abordados, né? Mas a sua pergunta é, né, o que fazer, né? Olha, na minha Aham, o que não. experiência, quando uma pessoa fala para mim que quer se matar, algo que eu aprendi, eu ouço aquilo com muita naturalidade. Uhum. Eu conversar com a pessoa. Então, quando a pessoa diz, pastor, eu vou me matar. Eu já ouvi muitas pessoas, pastor, eu vou me matar por telefone, por WhatsApp, pessoalmente. E também já ouvi pessoas dizer, pastor, eu vou matar fulano. Uhum. E até aqui, graças a Deus, todos esses casos foram resolvidos e as pessoas continuaram sua vida. Glória a Deus. Entendeu? Então, ouvir essas pessoas de forma natural. Porque quando alguém chega para você dizendo, quando a pessoa diz, né, que quer se matar, que vai se matar, no fundo ela está querendo sua ajuda. Uhum. E a gente não vai ajudar sendo moralista. Ah, essas coisas, porque Deus não quer isso para você. Porque no primeiro momento, né? No primeiro momento, essa linguagem, né, que é pecado, que não é isso que Deus. Sim, Não é isso. A pessoa não está precisando disso, que ela sabe tudo isso. É entendi. igual você conversar com alguém que tem um vício. Já percebeu? Que pessoas que têm vício, quando você começa a dizer que o vício é isso, que é aquilo, que faz isso, faz aquilo, a pessoa fica com raiva. Porque ela sabe É do porquê. verdade. Ela É sabe, verdade. É não é verdade. verdade? Ela briga com você, ela Aham. fica com raiva. Então, não precisa dizer para a pessoa que está querendo se matar sobre o suicídio que ela sabe disso.
mas é porque ela é a única alternativa que ela está encontrando. Entendeu? E tem pessoas que, às vezes, ela chega num estado emocional que ela perde o controle sobre o desejo do ato. Meu Deus. Entendeu? Mas eu vou contar daqui a Sim. pouco sobre isso. Então, conversar com a pessoa, quando a pessoa me compartilha isso, na verdade, eu aprendi o seguinte: eu ouço muita coisa, né? E uma coisa que eu aprendi é, meu Deus, eu não faço isso. É isso mesmo. Desse jeito. Meu Deus, que porra! Não. Você encara com naturalidade. Porque quando Isso. você... E assim, por que você está pensando? Você vai ouvir a pessoa, você precisa deixar a pessoa falar. Então, a primeira parte, né? Primeiro momento, não reaja de uma forma espantosa. Não seja moralista, Sim. né? Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, quando Aham. foram ver Jó doente, eles começaram a falar. Eles começaram a falar. Eles estavam querendo ajudar Jó. Mas eles começaram a falar e na fala deles, eles começaram a magoar Jó. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Como eu posso lhe ajudar nesse momento difícil? É uma pergunta, entendeu? Uhum. Como eu posso te ajudar? Né? Por que você sentiu esse encorajamento de conversar comigo? Ou então assim, eu quero agradecer a você. Todas as pessoas Uhum. que compartilham comigo alguma coisa muito pessoal, coisas que ela não falaria para ninguém, mas ela fala para a gente, fala para mim, fala, pastor, Verdade. eu só falo com o senhor. Ó, minha esposa não sabe, meu esposo não sabe, meu pai não sabe. Imagine quando alguém conta para você algo que ela não contou para ninguém. Aí eu Verdade. agradeço pela confiança, falo, muito obrigado Uhum. por você ter confiado em mim. E eu assumo o compromisso de não trair a sua confiança. Né? Isso. O que eu posso fazer para lhe ajudar? E a pessoa começa ali a falar. Então, o primeiro passo é você receber com naturalidade, conversar bastante com a pessoa e se colocar à disposição. Olha, eu estou à disposição aqui para estar do seu lado. Então, a pessoa ela vai começar a se sentir acompanhada. Verdade. Não é bom fazer promessas. Uhum. Não, eu vou te ajudar. Ah, é desemprego? Eu vou te ajudar. Eu vou conseguir um emprego para você. Eu vou falar com fulano. Não faça promessas, porque se fizer promessas e não conseguir cumprir, ela pode retornar àquele mesmo ponto e se matar. Então, oferecer atenção, oferecer amizade, não se sentir responsável pela pessoa. Existe pessoas que, quando está acompanhando um suicida, ela começa também a adoecer, porque ela começa a Uhum. imaginar, meu Deus, se aquela pessoa morrer, é minha culpa. Não. É a decisão da pessoa. Se ela decidiu se matar, foi a decisão dela. Sim. Compreende? É doloroso? É. Eu espero nunca passar por isso? Espero. Mas se algum dia eu Sim. passar por É. isso, eu vou ter que conviver com essa dura realidade. Porque a gente fica triste, né? A gente É fica verdade. triste, né? Então, conversar. Agora, se você perceber que a pessoa está respondendo, aí ela, não, estou bem, estou mais aliviado, estou me sentindo melhor. Se ela começa a responder positivamente, se você perceber que ela está se sentindo bem conversando com você, ou você quer continuar essa conversa em outro dia, olha aqui meu telefone, pode me Uhum. chamar, quando quiser conversar. Se ela responder positivamente, bom, você continua
com ela. Mas se ela Sim. mostrar que está decidida, que vai fazer, e está estressada, nervosa, aí a pessoa tem que comunicar à família para que haja uma Aham. intervenção. É um momento Entendi. difícil, porque tem a questão de você, nesse momento, qual o mais importante? Trair a confiança dela ou salvar a vida dela, né? Sem dúvida salvar, né? Salvar, porque a pessoa pode até ficar com raiva. Não, eu contei para você Sim, e você falou para minha família e tal. Mas esse é um caso extremo. sim. Se você percebe que a pessoa vai fazer aquilo mesmo, aí tem que comunicar a família para que haja uma interferência, né? Outra coisa é orientar a pessoa a buscar ajuda profissional. Entendi. Motivá-la. Não, mas eu não vou, não sei. Porque tem pessoas assim, que às vezes a família quer que ela tome medicação, ela não toma. Mas alguém de fora falar, ela faz, É verdade. É incrível, né? desse jeito. É. Diz que santo de casa não faz milagre, né? Faz milagre. Só o santo de fora. Não é isso? E é Então, interessante, né? Porque a palavra do Senhor fala que o profeta na sua casa não tem honra. Não é mesmo? é, Não é mesmo? é, Misericórdia. viu? E aí tem um tempo ainda para falar mais um pouquinho? Tem sim, claro. Agora Pronto, o senhor ainda tem direito de dar uma palavra de incentivo para esse povo. vou dar sim. Então, na Bíblia, né? Há outra coisa, né? Nos últimos anos, a gente tem sido surpreendido por casos de suicídio no meio cristão, Muito. né? Entre É pastores. verdade. Por quê? Sim, Porque havia um pensamento de que quem é de Jesus não se suicida, é né? verdade. Desse jeito. Então, atribuía-se o suicídio à falta de Deus. Aham. E eu acredito que essas notícias de pastores se suicidaram, pessoas tão envolvidas nas coisas de Deus se suicidaram, elas serviram, com as ressalvas, né, que foi uma coisa muito triste, mas elas têm uma lição para mostrar que não é verdade aquilo que a gente acreditava, né? Verdade. Porque o suicídio, na maioria dos casos, ou de uma boa parte dos casos, vem de uma questão de doença mesmo, um transtorno mental mesmo, uma doença, um momento difícil para a pessoa. Então, cada Uhum. um tem as suas realidades. Então, é importante a gente não encarar o suicídio como se fosse algo assim, falta de fé. Outra palavra, viu? Sim. A gente ouve muito isso, né? Ah, você precisa ter fé, você precisa acreditar em Deus. Eu não falo isso. Quando eu converso com uma pessoa que está pensando em suicídio, eu não converso como pastor, nem como evangélico, religioso. Eu não converso assim. Quando eu converso com uma pessoa que está com pensamento suicida e tal, eu converso como uma pessoa comum, como um ser humano que Sim. está ali ouvindo. Então, essa questão, você precisa ter fé, você precisa acreditar em Deus, você precisa ler mais a Bíblia. Essas coisas, Uhum. elas Sim. não resolvem, entendeu? Elas podem ajudar, mas Sim. a depender da pessoa que a gente fala, pode dar mais raiva. É Por verdade. exemplo, se você está Uhum. conversando com alguém que quer se matar, que ela tem um respeito pela palavra, por Deus, aí você pode seguir esse caminho. Mas se é uma pessoa que ela tem revolta de igreja, não gosta de pastor, não gosta da Bíblia, compreende? Como é que você vai usar Aham. Sim. essa linguagem? Então é importante a gente descobrir, ao acompanhar uma pessoa com uma tendência suicida, que está planejando, tá?
é a gente descobrir o que é importante para ela. E a partir daquilo que é importante para ela, a gente vai construindo uma caminhada com ela, entendeu? A família. Então, você pode usar essa questão família. Mas se ela odeia a família? É verdade. Tem pessoas que odeiam a família. E aí? Não, mas é sua família. Aí que ela vai querer se matar. Ah, sua mãe, ela odeia a mãe. Ah, eu odeio o pai. Mas você tem irmãos. Ah, eu odeio os irmãos. Tem filho, mas ela não aceitou aquela gravidez, ela rejeitou o filho desde. Então não vai fazer diferença, entendeu? Então verdade. É importante, né? Agora eu quero contar uma coisa interessante. Eu não sei se você já tinha ouvido isso. Eu já conversei com algumas pessoas Sim. que tentaram o suicídio. E na hora que elas estavam morrendo, por exemplo, enforcadas. Sim. Por exemplo. Eu já ouvi uns dois ou três casos dessa situação. Que na hora que elas estavam ali enforcadas, já perdendo as forças, aí chega alguém, né? Para ajudar. Uhum. Na hora que ela está ali enforcada, ela se arrepende. Aham. Já ouviu isso? Já ouvi falar. E outra, não só ouvi falar, mas eu digo assim uma coisa, eu tive uma experiência, não de enforcamento, não. Eu tinha 16 anos de idade e meu pai faleceu, eu era muito apegada ao meu pai, e eu sofri muito com a perda dele, muito mesmo. Até os 16 anos eu sofria muito, e eu tentei me suicidar tomando remédio. Mas de repente eu tomei muito remédio, depois me veio um arrependimento tão grande, eu tomei aí peguei leite ligeiro, tomei o leite, aí comecei a rotar e eu, sabe assim, eu vi assim a mão de Deus sobre a minha vida e eu tive esse sentimento. Então foi algo que eu experimentei, não de me enforcar, mas de tomar remédio para tentar me suicidar, porque eu me sentia só, eu me sentia abandonada, eu achava que só meu pai que me amava, que ninguém mais me amava, e a pessoa que mais me amava tinha ido embora, e não era a verdade. Então é um impulso, né? Às vezes a pessoa ela tem um impulso, ela não pensa. Então, por exemplo, eu fico muito triste. Aqui na nossa cidade, numa cidade vizinha da nossa, Ibitanga, essa semana, um rapaz faleceu, né? Ele se suicidou. Ele subiu numa torre da cidade, acho que era uma torre de transmissão de TV, alguma coisa assim. Ele subiu no alto, foi essa semana, dia 18 agora. E ele pulou de lá. Eu sei. E muita gente na cidade assistiu, né? Alguns amigos meus estão até agora chocados, tristes. Foi muito triste, né? Mas pessoas que pulam de lugares altos, a gente não dá para saber, né? Mas eu acredito que muitos desses que saltam de viaduto, eu acredito que na hora que eles pulam, eles se arrependem. Só que não tem mais volta. Entendeu? É verdade. Eu conheço testemunhos de pessoas que estavam se enforcar. Que na hora que estava ali, já definhando, já nos últimos momentos, aí vem alguém e segura por baixo, né? Levanta ali o corpo e dá para tirar tudo. Então isso mostra que as pessoas não querem se matar. Mas as circunstâncias, as questões mentais, emocionais, elas levam a pessoa a acreditar nisso. Entendeu? A Bíblia conta a história de 3 suicídios, né? Na Bíblia. 3. Que eu lembre. Né? Os 2 primeiros foi o suicídio de Saul, do rei Saul, e do seu soldado, né? Que carregavam as armas dele lá. Quando ele se vê cercado, lá pelos soldados inimigos e tal, aí ele se mata. Saul pede para que ele o mate, o soldado não quer matar Saul. Aí Saul se lança sobre a espada
E depois o soldado que estava com ele também faz a mesma coisa, né? O rapaz lá. Esse suicídio foi um suicídio para não conviver com a derrota e a humilhação. Sim. Então, ele para não conviver com a derrota, com a humilhação, porque se ele fosse preso em vida, ele seria humilhado, né? Pelos filisteus lá, os filisteus, ele seria humilhado, torturado. Então, para não conviver com aquela situação, eles se mataram. Na história, isso acontece muito em guerra, né? Pessoas quando estão em guerra, em conflito, aí o chefe lá, quando ele é preso, alguns optam em se matar, para não conviver com a vergonha, com a derrota, com a humilhação. Então, tem pessoas que se matam por uma vergonha. Verdade. Entendeu? Por uma vergonha, algo que ela cometeu, ou algo que a família fez, que ela ficou tão envergonhada que ela se mata. Mas, no fundo, as pessoas não querem se suicidar. Na maioria das vezes, né? Então, teve esses 2 episódios. O outro episódio foi Judas. Lá em Mateus 27, diz que Judas se enforcou. Judas, ele se enforcou, né? Então, a motivação do suicídio de Judas foi o remorso, né? Ele prejudicou a vida de uma pessoa que ele sabia que não merecia. Verdade. E ele ficou tão com remorso disso, né? E o texto diz também que teve uma ação maligna, né? Porque o mesmo maligno que entrou em Judas, para Judas ir trair Jesus, né? Oferecendo Jesus por 30 moedas de pratas, né? A Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas, né? Então, o mesmo maligno que o motivou a trair Jesus perante os sacerdotes, as autoridades judaicas, pode ser que foi o mesmo que também, depois que deixou ele na mão, quando ele viu a besteira que ele fez, o convenceu a se enforcar. Então, Judas se enforcou. Então, são 3 lembranças, né? De suicídio. Eu não lembro de outras. Há uma polêmica sobre Sansão. Sim. Uma polêmica sobre Sansão, né? Alguns dizem que Sansão se suicidou, Sansão não se suicidou, porque ele estava ali, né? Ele ia morrer. Mas, ia morrer de qualquer jeito. De qualquer jeito ali. Eu não sei se Sansão se suicidou, sinceramente. Na verdade, ele sabe, ele ia morrer de qualquer forma, mas no último ato ali, para proteger, para salvar sua honra, proteger seu povo, ele derruba aquelas colunas e destrói muita gente, né? Os inimigos. Mas é uma questão que deixa aí para cada um julgar. Agora, na Bíblia, tem um episódio de alguém que pensou em se matar. Você sabia? Não estou lembrado desse aí, não. Tem um que pensou em se matar. Foi o carcereiro. Ah, sim, verdade. É verdade. O carcereiro lá em Filipos. Ele pensou em se matar. Verdade. E ele não se matou porque o apóstolo Paulo interferiu. Aqui está a lição. Verdade. Todas as vezes que uma pessoa, que eu sei que alguém se suicida, eu fico triste. Por quê? Falei, rapaz, se eu tivesse a oportunidade de conhecer essa pessoa, talvez ela não se matasse, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não encontra alguém para conversar com ela, né? Assim, aquele instinto protetor meu, né? Então, aqui o carcereiro, né? Em Atos, estou terminando já, Atos 16. Minha preocupação é o seu horário, mas o meu eu tô despreocupada. Aqui diz assim, Atos 16, versículo 27. E acordando o carcereiro, quando tem um terremoto, né? Deus abre as portas das prisões. Aí diz assim, e acordando o carcereiro,
e, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Na lei romana, né, se um carcereiro vacilasse e permitisse a fuga dos presos, o carcereiro pagava com a prisão e morte. Então, quando ele imagina que todo mundo fugiu, ele falou: vou me matar, porque eu vou morrer mesmo. É melhor morrer agora que morrer depois na mão dos romanos. Eles, a chicote, né, sofrimento, tortura, prisão, para depois matar, né? Então ele falou: vou matar. Então, aqui é uma tentativa de suicídio súbita, né? Por causa de um evento forte, chocante. E interessante que eu quero deixar aqui para os nossos amigos do Face, que estão nos assistindo, e do YouTube depois, que vai nos assistir, é o que Paulo diz. O apóstolo Paulo fala. Paulo diz assim: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Né? Glória a Deus, verdade. Essa palavra aí é para quem quiser ajudar pessoas que querem se matar, né? Aqui está uma frase que a gente dá para estudar bastante, né? Paulo clamou com grande voz, a autoridade, se apresentar para aquela pessoa como uma pessoa que tem autoridade, passar para aquela pessoa segurança, entendeu? Uhum. Autoridade nesse sentido, né? Paulo gritou para ele. Quando Paulo falou com a voz alta para ele, ele parou, né? Porque ele já ia se matar. Entendeu? Não é gritar, mas é ter autoridade. Você falar com propriedade, você falar com firmeza, sabendo o que está dizendo aquela pessoa. Não te faças nenhum mal, né? É entender que ela vai prejudicar ela mesma e pessoas que ela ama, né? Aquela atitude. Verdade. E que todos aqui estamos, e que eu estou aqui com você agora. Né? Verdade. Uma vez eu atendi uma pessoa madrugada, 2 da manhã, mais ou menos. Imagine, do outro lado, dizendo que ia se matar naquele momento. Meu Deus. E eu, no telefone aqui, falei: calma, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Foi muito desgastante, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar aquele momento, né? Graças a Deus. Então, é isso. Eu espero que tenha cooperado, ajudado. Oxe, muito benção demais, muito bom, pastor, bom mesmo. Hoje foi uma batalha ainda, né? Mas graças a Deus, porque a palavra foi tão poderosa do coração de Deus, que com certeza o nosso adversário tentou, mais uma vez ele perdeu, porque eu sempre digo: olha, aí a menina fez: não estou te vendo, não tem problema não. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, importante que as pessoas ouçam e que possamos realmente nos levantar como canal de Deus para ser bênção para a vida de outras pessoas. Essa experiência que o senhor contou, eu tive uma experiência bem assim, de uma moça que ligou para mim, tarde da noite, disse assim: me dê 2 motivos para não me matar agora. Eu digo: Jesus, por favor, me ajuda. E aí você conecta direto com Deus. Deus trouxe a palavra revelada para ela naquela hora. E graças a Deus, hoje essa menina está viva. Eu só rindo, graças a Deus, que eu sei que foi a bondade dele. E muitas vezes as pessoas vão embora porque nós não conseguimos parar um pouco para ouvi-las e tentar compreender, porque é uma verdade. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: mas como é que pode? Você é crente, não pode, não pode. Como assim é crente? Não é humano, não tem sentimento? Claro que tem sentimento. Né? Que passa por crise, como qualquer ser humano passa. É humano ser humano. Como é que não vai passar por situação difícil? É verdade, né? Então a gente precisa ter um olhar humano. Entendeu? Exatamente. Às vezes a gente precisa, principalmente nós evangélicos, né? A gente precisa sair dessa linguagem muito espiritualizada de tudo e a gente olhar a pessoa, olhar o ser humano, né? Sabendo, dependendo de Deus. É claro que Deus vai estar agindo ali, mas se a gente ficar muito espiritualizando muito,
a depender da pessoa. Se é uma pessoa do nosso ambiente, que respeita as coisas de Deus, tal, tudo bem. Mas se não é, ela vai encontrar naquela fala nossa um outro motivo para não conseguir, né? Não continuar vivendo. Sim. Então, é muito sério. Pedir a Deus sabedoria, né? Às vezes, as pessoas que estão pensando em se matar estão bem perto da gente. A gente não sabe, né? Às vezes é um filho, é uma filha. Eu conheço história de pessoas que disseram que estavam pensando em se matar e que a família não sabia. Entendeu? E quantos chegam em casa e o familiar está enforcado lá? Mas estava tudo bem, estava bem, só que as pessoas não prestaram atenção. É muito bom a gente prestar atenção nas pessoas que nos cercam. Não dá para prestar atenção em todo mundo, né? Porque aí é impossível, né? Mas aquelas pessoas mais próximas, principalmente familiar, amigos próximos, preste atenção. Até brincadeira, viu? Pessoas que ficam muito brincando. Ah, eu vou morrer. Essas brincadeiras, às vezes, têm um fundo de verdade. Viu? Pessoas que ficam muito brincando, pessoas que falam coisa muito brincando. Ah, eu vou morrer, eu vou me matar. Qualquer dessa aí eu só ver. Qualquer dessa aí eu tomo um remédio e sumo. Fique esperto com essas brincadeiras, tá bom? Verdade. Ei, pastor, obrigadão, viu? Agora vamos marcar, não vai faltar oportunidade, não. Aí, como diz, na verdade, acho que meu celular já está na extra. Então, quando tudo começa a ficar na extra, dá esse trabalho todo mesmo. Mas o Senhor é bom e cuida de nós. Vai ser um tempo abençoador, graças a Deus. Eu vou orar para o Senhor, para o seu ministério também, para se Deus continuar abençoando o Senhor dia por dia. E pode ter certeza, foi bênção, viu? Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado. E se tiver alguém nos assistindo agora ou depois, né? E se precisar de um apoio, pode contar com a gente aí, tá certo? Principalmente aquelas pessoas aqui da minha região, né, que tem mais contato comigo. Eu estou aqui para ouvi-lo. Ouvi-lo sem preconceito, sem julgamento. Entendendo que até uma palavra, né, nesse mês de setembro, né? Para você que está pensando em se matar, está com essa ideia na cabeça. Muitas das vezes as pessoas que tentaram se matar, que não morreram por um livramento de Deus ou de alguém próximo, elas se arrependeram no momento. Só que elas pensaram que não dava mais tempo voltar e tiveram a oportunidade. Imagine quantos morreram após saltar de um lugar alto. E assim, quando saltou, disse que agora já foi, né? Deus abençoe a todos, viu? Amém. Então, deixa eu orar pelo Senhor, e o Senhor também ora por nossa vida. Te honoro que encerrar, não está aí mais, coitado. Ele cansou de cair, levantar, foi embora. Pai, obrigado pelo pastor Deus, obrigado pelo ministério dele. Obrigado por essa palavra revelada do teu coração para os nossos corações. Oh, Deus, continua usando esse homem para ser canal de bênção para tanta gente. Pai, continua prosperando o ministério dele, continua abençoando ele e a família dele de uma maneira poderosa. Te rendemos graças pelo que o Senhor tem feito de fazer nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu gostaria que o Senhor orasse por nós também, pelas nossas vidas. O pessoal que está aí assistindo, né? Então, coloque a sua ansiedade, a sua dor diante do Senhor, porque o Senhor é Deus que cura. Sabe, pastor, uma palavra que me veio também hoje foi Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não tem nada melhor que a gente correr para Deus e jogar nossas cargas na mão dele. É verdade. Que nós precisamos realmente jogar diante dele nossas cargas. Então, agora, homem de Deus, ora, porque nós vamos encerrar agora. Amém. Só uma palavra assim que a gente precisa aprender a conviver com a tristeza. Dizer que estamos sempre felizes, não. Mas às vezes existe pessoas que quando está num período de tristeza, abatimento por alguma coisa, ela imagina que aquela tristeza será eterna e que nunca mais ela vai voltar a sorrir. Então, a gente precisa aprender a conviver com as tristezas. Por exemplo, esse momento aqui agora, eu não estou triste, mas eu estou com dor de cabeça, né? Eu senti dor de cabeça agora aqui, mas eu aprendi, tem momento que a gente está triste mesmo, até para baixo, e não é o fim não, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos orar? Amém.
Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Eu pude perceber a tua presença conduzindo essa conversa, essa palavra. Amém. O que eu aprendi sobre esse tema nestes anos foi porque o Senhor me ensinou a ajudar pessoas que me procuraram. Eu não sabia naquele momento o que fazer, o que falar, mas o Senhor me deu a direção certa. E até aqui, o Senhor tem nos dado vitória. Abençoa aquelas pessoas que estão atravessando dias difíceis. Que elas venham encontrar força para não desistir, porque tudo posso naquele que nos fortalece. Abençoa a tua filha, a nossa irmã Patrícia. Obrigado porque ela não morreu quando ela estava adolescente. Porque se ela tivesse findado a sua vida ali, ela não estaria hoje em Cabo Verde, sendo bênção na vida de tantas pessoas. Ela não estaria aqui agora. Quantas coisas preciosas ela perderia por ter interrompido a sua vida. Ela perdeu uma pessoa muito especial na sua vida, seu pai. Mas o Senhor tem dado tantas pessoas especiais para ela hoje. Pessoas que precisam dela. Pessoas que ela é valiosa. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Abençoa Cabo Verde. Abençoa essa nação tão carismática, tão abençoada. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Ei, pastor! Aleluia! É isso mesmo. O senhor tem razão mesmo. Olha que eu ia perder uma oportunidade de estar fazendo o que eu faço hoje. É verdade. Deus, mas Deus é lindo e cuida. Tá vendo? Né? Tá vendo? É verdade. O quanto você ia perder. Não é? Então, é isso, essa palavra que o pastor trouxe, é uma palavra bem revelada. Eu quero dizer para você que acha que sua vida não tem jeito. Ei, não faz isso, não. Você pode perder as oportunidades que eu ia perder, mas graças a Deus o laço quebrou. Aleluia! E você escapou. Eu escapei com vida. E Deus dá a oportunidade a você também nesse dia escapar com vida, em nome de Jesus. Pastor, obrigadão. Tio Honório falou que está ali. Deixa eu chamar ele para ele fazer só os agradecimentos. Obrigadão, pastor. Tá. Deus abençoe. Estamos falando. Amém. Eita, Deus maravilhoso. É assim mesmo. Deus é bom e cuida de nós. Tio Honório, o senhor disse que está aí, mas eu não estou vendo sua câmera, não. Então, quando eu estou vendo sua câmera, eu não posso nem te chamar. Agora está tudo preto, ninguém está vendo nem nada. Mas o Senhor é bom, Ele cuida de nós. E é uma verdade. O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra reveladora, que você possa se apossar. Você está cansado, está oprimido, está sobrecarregado, corre para Deus, corre para Ele, corre para Ele. Ele é a solução. Oh, que palavra maravilhosa. E uma revelação muito boa mesmo. É verdade, já imaginou, queridos? Se eu tivesse ido aos 16 anos, tinha perdido tanta oportunidade. Então, eu quero dizer para você também, não perca as oportunidades que Deus vai te dar. Eu sei que a vida está difícil, mas deixa eu falar uma coisa. O Senhor é a minha, Ele é a sua solução, Ele é o nosso baluarte, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. O tio não está aqui, sua cama, então eu já estou encerrando, mas fica na paz e terça-feira nós estamos de volta com Café com Jesus, né? Sábado temos a live com as crianças, então você, traga sua criança para participar e domingo nós vamos estar de volta também, orando a Deus para saber qual vai ser o tema que nós vamos trabalhar no domingo. Então, compartilhe essa live. Você foi abençoado? Eu fui abençoado. Então, compartilhe para que outras pessoas também venham ser alcançadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado em nome de Jesus. Fica na paz.